Olá, seja bem-vindo ao Século News, edição especial. Hoje você vai ver como foram as celebrações do centenário de João Paulo II. Tem também a solidariedade de grupos religiosos, as famílias que estão sem renda na Terra Santa. E ainda a onda de shows pela internet entre músicos católicos nesse tempo de pandemia. Dia 18 de maio foi celebrado o aniversário de 100 anos de nascimento de João Paulo II. Em homenagem a essa data tão especial, o Papa Francisco celebrou uma missa em ação de graças pelo Papa polonês. Papa Francisco retornou à Basílica de São Pedro para celebrar uma simples cerimônia em homenagem ao aniversário de 100 anos de João Paulo II. Antes de iniciar, o Papa beijou o altar onde a lembrança de Karol Wojtyła permanece. Foi João Paulo II quem o nomeou bispo e cardeal. Então, em sua homilia, Papa Francisco destacou 3 características com as quais João Paulo II governou a Igreja: oração, proximidade aos fiéis e amor pela justiça. Não era um homem destacado do povo. Ele não era um homem distante das pessoas, pelo contrário, ele ia visitá-las. Ele viajou o mundo todo, encontrando seus fiéis, cuidando do seu povo. Proximidade é uma característica. Deus é próximo ao seu povo. Ele era próximo do grande e do pequeno, de quem estava perto ou distante, sempre próximo. João Paulo II era próximo. Ai vicini e ai lontani, sempre vicino. Se faceva vicino. O Papa Francisco planejou celebrar uma grande missa para a ocasião, mas precisou cancelar por causa da pandemia de Covid-19. Então ele celebrou esta missa na qual o cardeal polonês Konrad Krajewski participou. Ângelo Gugel, o assistente pessoal do Papa polonês, também estava lá. Ele o acompanhou durante todo o pontificado. Na missa, um coro de freiras cantou. Foi tocado o hino das Jornadas Mundiais da Juventude, lançadas por João Paulo II. A versão polonesa da música, A Barca, também foi tocada. João Paulo II disse que esta foi a música que sentiu em seu coração quando foi eleito Papa na Capela Sistina. Ainda sobre o centenário do santo polonês, o biógrafo de João Paulo II conta um pouco do incrível legado que ele deixou ao mundo nos seus 26 anos como Papa. 100 anos desde o nascimento do santo polonês João Paulo II, a Igreja lembra com carinho das lições de Karol Wojtyła ao mundo durante seus 26 anos como Papa. O biógrafo de João Paulo II, George Weigel, diz que o santo não deve ser lembrado com nostalgia. Em vez disso, a riqueza de seu conhecimento deve ser lembrada e estudada mais profundamente. Seu impacto no cenário mundial, seu papel fundamental no colapso do comunismo europeu, emergiu de seu discipulado cristão e de sua vida como pastor católico. Ele chamou os cristãos à grandeza, especialmente os jovens. Em 1986, São João Paulo II lançou a Jornada Mundial da Juventude, que mostrou ao longo dos anos sua harmonia com os jovens. Primeiro, por sua honestidade transparente. Não havia nada falso no desafio de João Paulo II de viver a fé diante dos jovens. E segundo, ele não procurou agradá-los. A cultura e a publicidade já fazem isso, assim como os professores e até mesmo os pais. Em João Paulo II não houve complacência. Ele promoveu a cultura da vida e se opôs à ideia de privar pessoas de qualquer idade e condição do direito de viver, do direito de ser amado e principalmente do direito de ser livre. Isso se refletiu em sua proximidade com as pessoas. O santo tinha uma maneira de lembrar aqueles que conheceu e fazer com que cada um se sentisse importante. Ele estava convencido de que todo mundo é alguém por quem Jesus Cristo sofreu, morreu e ressuscitou. Ele podia reconhecer esse alguém individual e de uma maneira profundamente pessoal. Sua vida terminou com sofrimento, mas João Paulo II continua vivo em seu legado. Ele escreveu mais encíclicas, exortações apostólicas, constituições e cartas durante seu pontificado
do que qualquer outro papa. Seu legado continua a ajudar milhões de pessoas. Vamos conhecer agora duas mulheres que receberam milagres de João Paulo II, o Papa da Família. Faz 9 anos que Floribete Mora foi diagnosticada com uma doença incurável. Depois de todos os tipos de tratamento, ficou claro que o aneurisma cerebral não tinha cura e ela recebeu apenas algumas semanas de vida. Médicos da Costa Rica e da Itália garantiram que não havia explicação médica para a cura. Foi a intercessão do então beato João Paulo II que mudou o curso da história. Então me levantei da minha cama e tudo o que eu disse foi: sim, Senhor. Desde aquele dia em diante, até hoje, permaneci em pé pela honra e glória de Deus. Para Mary Simon Pierre, uma religiosa francesa com a doença de Parkinson avançada, tudo começou em 2005, semanas após a morte de João Paulo II. Ela teve os mesmos sintomas que o Papa em seus últimos dias. Seu corpo parou de responder, apesar de sua idade relativamente jovem. Hoje, ela pode andar e se mover perfeitamente, graças ao apoio de toda a comunidade que pediu a intercessão do Papa falecido. Para mim foi algo maravilhoso, algo extraordinário. No final da missa, eu estava convencida de que havia sido curada. Essas duas mulheres, da Costa Rica e da França, estão perfeitamente saudáveis hoje. Vivem com uma alegria especial o primeiro centenário do nascimento de São João Paulo II, em 18 de maio de 1920. A Basílica de São Pedro foi reaberta essa semana ao público com uma série de recomendações de segurança. A Basílica de São Pedro foi reaberta ao público. As placas externas indicam as medidas sanitárias a serem seguidas, como máscaras, uma distância de 1,5 metro e o uso de higienizador para as mãos. Os peregrinos esperavam na fila, parados em fitas amarelas e círculos vermelhos, indicando a distância exigida pela lei italiana. Voluntários da Ordem de Malta verificavam a temperatura de cada pessoa, para garantir que estavam saudáveis antes de entrar na Basílica. As capelas laterais receberam visitantes pela primeira vez em mais de 2 meses. Uma área em particular teve mais acessos, a capela que abriga o corpo de São João Paulo II. A reabertura coincidiu com o 100º aniversário de seu nascimento. Um coro também acolheu peregrinos na capela principal durante a oração do Rosário ao meio-dia com o cardeal Ângelo Comastri, arcebispo da Basílica de São Pedro. Enquanto os fiéis admiravam as imagens e a beleza dentro da Basílica, o lado de fora da praça ainda está quase vazio, bloqueado por barras de madeira. Uma fila para entrar na Basílica não é vista desde 10 de março, quando a Itália entrou em completo bloqueio, e com ela, a Basílica de São Pedro. Depois de começar do lado de fora, na Praça de São Pedro, inspetores e faxineiros foram para o interior do Vaticano para limpar a Basílica. Prima di tutto bisogna fare la pulizia classica con il solito soluzioni detergenti di sapone e acqua. Antes de tudo, é necessária uma limpeza básica com as soluções usuais de água e sabão. Depois podemos usar substâncias que, como neste caso, são nebulizadas nas superfícies com o objetivo de reduzir bastante as bactérias e vírus em todas as superfícies. É claro que não é possível remover todos. Isso seria esterilização. É o que é feito em salas de operação. Mas é importante diminuir muito o risco viral. Quella che si fa in sala operatoria, però appunto è importante abbassare moltissimo la carica virale. De fontes de água benta a corrimãos, cada superfície foi limpa e pulverizada por funcionários completamente protegidos por trajes próprios. La pulizia viene fatta anche prima, ovviamente, viene fatta quotidianamente. A limpeza era feita mesmo antes, é claro, diariamente. Obviamente, as áreas mais movimentadas são higienizadas com mais frequência e diariamente. O importante é ter um número suficiente de pessoas instruídas sobre como devem ser distribuídas e usadas as substâncias de limpeza. Felizmente, temos tudo isso disponível sem nenhum problema. Per fortuna, grazie a Dio, tutte queste cose, tutto questo che ho descritto, noi lo abbiamo a disposizione senza particolari problemi. Os produtos à base de cloro são usados agora que a Basílica foi aberta, mantendo todos os peregrinos o mais seguro possível.
No próximo bloco, você vai ver a dificuldade das famílias que sobreviviam do turismo na Terra Santa.